Meus amigos, poucas coisas são tão legais quanto as tradições que acontecem no college football ou futebol americano universitário. Para você ter uma ideia, essas faculdades jogam futebol americano há muito mais tempo do que a NFL foi criada, porque era um esporte que já existia antes mesmo do futebol americano profissional ser criado. Então hoje eu vou trazer para você 5, 6, talvez 8 tradições incríveis, interessantes, legais ou bizarras do college football. Mas antes, falando em college football, já que eu tô aqui com a camisa da lenda Tim Tebow em Flórida, quero fazer um convite muito especial pra vocês. Eu vou pra Ohio em agosto. No final de agosto, voltando inclusive antes do jogo aqui no Brasil, eu vou pra Ohio junto com uma galera num pacote de viagem absurdo pra gente ver a abertura do futebol americano universitário com os campeões, né? Ohio State enfrentando o Texas. Mais do que isso, a gente vai visitar o Museu do Hall da Fama da NFL, que fica lá em Canton, onde a liga basicamente nasceu. A gente vai num jogo de beisebol e muito mais coisa. Experiência de americano mesmo. E qualquer fã de futebol americano merece viver isso. Merece ter essa chance, essa experiência e viver isso com a gente. Então eu vou deixar aí no link da descrição, o primeiro link da descrição, o perfil do Viajante Esportivo, que eu vou junto com ele nessa viagem para você ir também. Entre em contato, pede informações, eu tenho certeza que você vai adorar. Agora roda a vinheta pra gente falar as 6, 7 ou 8 tradições mais incríveis do futebol americano universitário. Let's go, baby! You're great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Eu queria começar com a minha favorita, que eu acho mais legal, que é lá dos Hawkeyes, da faculdade de Iowa. Cara, eles têm uma coisa que eles fazem lá no Kinnick Stadium, né, na Universidade de Iowa, que se chama Hawkeye Wave. É o aceno de Hawkeye. Isso é muito bacana. Lá na faculdade de Iowa tem um hospital infantil em que eles fazem tratamentos com crianças passando pelos mais diversos problemas, né? E eles têm uma tradição que começou recentemente, em 2017, em que no fim do primeiro quarto, sempre que eles jogam por lá, todos os torcedores, as dezenas de milhares de torcedores que estão vendo o jogo de Iowa se viram pro hospital e mandam um tchau pras crianças que estão assistindo do 12º andar. É uma tradição, é uma das coisas mais bonitas do esporte do futebol americano. É espetacular. Número 2, Script, Ohio. Cara, falando de Ohio State, que eu falei no começo do vídeo, da viagem que a gente vai fazer justamente pra ver esse tipo de coisa, porque tem coisas que você só vê no universitário e não na NFL. O Script, Ohio, que é feito lá na OSU, né, na Universidade de Ohio State, uma das faculdades e um dos programas de futebol americano mais clássicos dos Estados Unidos. A banda de Ohio State é uma das mais incríveis que tem. Marching band, sabe? De ficar tocando os tambores e os trompetes e tudo mais. E eles têm a tradição de fazer isso no meio do campo, fazendo figuras. Você já deve ter visto isso em filmes, em vários lugares. Só que tem uma das que são mais legais, que é Script Ohio, que é literalmente desenhar Ohio no campo. E a pontinha do i é até uma curiosidade, que se chama Dotting the I, que é pondo o ponto no i, né? Que é um membro da banda se curva pra fazer o i deitadinho ali na pontinha. É tão histórico que já foi feito por ex-jogadores, mascotes e até astronautas. É uma das tradições mais legais do universitário. O Beaver Stadium de Penn State é um dos maiores dos Estados Unidos. São mais de 100 mil pessoas que vão lá. Em alguns jogos famosos, alguns jogos grandes, como é o caso de, sei lá, eles enfrentarem Ohio State ou Michigan, que é da mesma conferência, Penn State tem uma tradição que é o whiteout. As mais de 100 mil pessoas têm que ir de branco, com roupa branca, pompom branco, tudo tem que ser completamente branco. É o chamado whiteout, que é tipo, bota o branco pra fora, sabe? Os jogos mais importantes da temporada acontecem do ambiente virar essa avalanche de pressão, porque todos os torcedores estão com essa cor. E quando você vê isso, é uma das coisas mais lindas que tem visualmente. Combina com a estética do time e o estádio gigantesco. Se chama Whiteout de Penn State. É muito legal. Número 4 de Florida State, os Seminoles, tem o tal do Sod Cemetery. Esse daqui deixa de ser incrível pra ser bizarro, tá? Lá atrás, 1962,
Florida State ganhou um jogo contra um rival e falou assim, cara, e se a gente fizesse uma parada? A gente pegasse um pedaço de grama desse estádio adversário e a gente enterrasse lá no nosso estádio. Isso começou uma tradição que é o Sod Cemetery. Em vez de troféus, os jogadores e Florida State traz a grama dos campos adversários para enterrar num cemitériozinho que fica ali no próprio campus. Você enterra a grama e coloca uma placa com o nome do jogo, data e tudo mais. Isso virou um amuleto pro time de Florida State. Se você faz isso, vai dar sorte no futuro. É espetacular. E pode parecer estranho, mas na verdade é um símbolo de respeito e até conquista, cara. Cada pedaço ali representa uma batalha fora de casa que foi absurda. Número 5, Puddles Push-Ups. Cara, as flexões do mascote da faculdade de Oregon, que é o pato, né? O Puddles. Você já deve ter ouvido ou visto ele é muito icônico e tem uma tradição que acontece desde os anos 90 lá no Autzen Stadium, onde os Ducks jogam, que é basicamente assim, qualquer pontuação feita pelo time de Oregon Ducks, o Puddles, o mascote, tem que fazer flexões com o número correspondente. Fez um field goal, 3 pontos, 3 flexões. 7 pontos, 7 flexões. Só que não é só isso, né? Porque teve um jogo em que os Ducks fizeram o maior número de pontos da sua história, fazendo 81 pontos. Mas ele não só fez as flexões nas pontuações, ele fez no final do quarto, ele fez no intervalo, baseado nas pontuações feitas. Foram mais de 500 flexões feitas pelo Puddles embaixo daquela roupa gigante. Esse cara deve ser um monstro por baixo. Número 6, a Toomer's Corner, de Auburn, né? A faculdade de Auburn, que revelou, por exemplo, Cam Newton e outros grandes jogadores, tem uma tradição que começou depois da década de 50, que é uma loucura que só torcedor maluco faz. Depois de algumas grandes vitórias no seu estádio, os torcedores vão para um lugar chamado Toomer's Corner, lá na cidade de Auburn, e lançam papel higiênico nas árvores que tem lá. É como se fosse uma praça cheia de árvores e os torcedores começam a jogar papel higiênico. E eu sei que parece esquisito, mas fica bonito, cara. É uma coisa meio catártica em que os torcedores podem pôr pra fora essa felicidade e fica bonito. E inclusive já foi aceito pelo próprio governo e prefeitura da cidade e tá tudo certo. Já passou por alguns perrengues, porque já teve vandalismo e tudo mais, mas voltou e virou uma tradição. E número 7, Enter Sandman. Cara, você que gosta de rock, você conhece a música Enter Sandman do Metallica, que eu não vou pôr aqui por direitos autorais, mas tem uma tradição muito legal de Virginia Tech, onde o Davi Belfort jogava, inclusive, e que vai estar no próximo jogo do College Football aí para videogame, que é lá no Lane Stadium desde 2000, sempre que o time entra em campo, toca Enter Sandman, que é uma das entradas mais icônicas e mais intensas do futebol americano, porque o estádio inteiro começa a cantar e pular junto. É muito bonito. E alguns sismógrafos que detectam terremotos já detectaram tremores no estádio por causa dessa tradição. É de arrepiar e é uma das coisas que as pessoas mais querem quando vão para os Estados Unidos é ver isso. Já que eu não posso pôr por causa da música, eu vou cantar a música e vocês imaginam que é igual, porque eu canto igualzinho James Hetfield. Exit light, enter night, take my hand, we're off to Neverland. E um bônus antes da gente ir embora é a Howard Rock. Eu acho que você já deve ter ouvido falar se você é fã de futebol americano universitário. A faculdade de Clemson, desde a década de 60, 1967, tem uma pedra, que é a Howard Rock, por causa do lendário técnico Frank Howard, que é uma pedra, que a tradição hoje é a seguinte: você tem que encostar na pedra antes de ir a campo. Da onde veio isso? Lá do deserto de Mojave, que é perto ali da região onde eles jogam e representa esforço total. Lá na década de 60, quando esse técnico lendário Frank Howard, ele pegou essa pedra e falou assim: se você não der 110% hoje no jogo, você nem encosta na pedra. Isso virou uma tradição que já dura dezenas de anos. E é muito bacana. Isso traz sentimento e é muito importante para a equipe. E aí, qual tradição você mais gostou? E se teve alguma que eu esqueci de falar, você posta aqui nos comentários. Não deixa de dar aquele gostei, se inscrever e vira membro, que ajuda demais. E já sabe, em agosto, vai comigo para Ohio em uma das viagens mais incríveis que um fã de futebol americano pode ter. Primeiro link aí da descrição. Um grande abraço para todos vocês. Foi.